Olá, chegamos para Touro. Seja muito bem-vindo ao Espírito do Tarô. Vamos lá trazer a mensagem para Touro. Taurinos e taurinas que se conectam com essa mensagem, ou até mesmo para você que não é taurino nem taurina, mas que vai servir aí para se conectar diretamente com essa mensagem. Se concentra, mentaliza as intenções, relações, projetos de vida, espiritualidade. Se conecta apenas com o que for teu. A leitura também pode se espelhar. Ok? Então vamos lá. Quais as orientações, confirmações ou revelações para Touro? Orientações, confirmações ou revelações para Touro. Vamos lá, tarô. Rainha de Paus, a sacerdotisa, Nove de espadas, Dez de espadas, Sete de espadas, Três de espadas, o mundo, e Nove de copas. No fundo do tarô nós temos a força. Então vamos lá. Vamos começar com o seguinte conversa, Touro. Para ter coragem, nem sempre precisa ter força. E para ter força, sempre precisa de coragem. Certo? Para você demonstrar força, não significa que você vai agir sempre às custas do que é forçado, do que é braçal, do que é físico. Né? A força das pessoas, elas se encontram em um núcleo bem menos aparente do que a casca, a aparência mesmo, tá? E para ser forte, a gente precisa dominar muitas coisas do nosso ser, ó. Nem sempre a aparência mais humilde significa humildade. E nem sempre a aparência de mais postura significa arrogância. Às vezes os papéis eles podem estar invertidos para quem olha além da aparência. Então, se vestir de modo humilde, tá? Às vezes pode te levar para uma situação de coitadismo. As pessoas vão confiar mais em mim, eu vejo quem é quem. Depende muito de uma pessoa para outra. Assim como às vezes a gente pode julgar uma pessoa que está extremamente bem vestida e a gente julga que não tem um bom coração, né? Então, é a questão das aparências, daquilo que parece. E aqui a espiritualidade fala sobre a coragem e a força de ser e ter tudo aquilo que me representa quando se trata de humanidade. Será que eu tenho a minha consciência em bom estado? A minha humildade em bom estado? Quais são as partes nobres da minha experiência de vida? Eu domino bem o meu ego? Eu trabalho bem a minha consciência? Eu tenho responsabilidade com os meus instintos de agressividade?
Tem pessoas aqui que têm um instinto de vingança também. Tem uma coisa aqui que eles estão me falando, que é o seguinte. Tem pessoas aqui que elas têm uma certa atitude de um comportamento de fazer o bem para o outro, né? Porém, quem sabe perceber, quem sabe analisar bem, quem sabe ler a energia das pessoas, consegue observar que essa é uma forma da pessoa se sentir bem, se sentir melhor, onde ela procura ser alguém bom, alguém mais satisfeito consigo mesmo, mas tem algo perdido no olhar dessa pessoa, tá? Tem algo que fala de mágoa, de tristeza, de raiva, tá? Então, o olhar, a fala, para quem sabe ler, transmite exatamente essa qualidade vibracional. Então, por mais que aparente que essa pessoa está lá por um bom coração, está lá para fazer o bem, ela traz consigo esse olhar perdido, tá? Demonstra por muitas vezes, deixa escapar coisas muito mal resolvidas, né? Então, repetindo, como eu falei, o ódio, aquela sensação de ameaça, de injustiça. Eu tô fazendo aqui o bem, mas tem algo que me machuca, que me deixa com raiva. Eu tô reprimindo aqui algo que eu queria expor, que eu queria estourar, que eu queria deixar vir à tona. Certo? Então tem uma discrepância entre parecer ser e o meu sentimento real do que realmente eu queria que fosse, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir entender exatamente, né? Se eu vou conseguir transmitir exatamente o que eu tô vendo e o que eu tô sentindo aqui. Mas, de primeira, é a mensagem que vem para Touro. Aqui nós temos a Rainha de Paus com a Sacerdotisa, tá? A gente cansa de dizer, e a gente nunca vai se cansar de saber, que a espiritualidade, primeiramente, ela resguarda muitos segredos, ela é muito oculta, de fato, né? Nós vamos fazendo um trabalho interno de buscas pelas compreensões e pelas revelações. Porém, a espiritualidade, ela sempre vai ser oculta. Sempre vai ter algo além, algo novo, que eu não sei exatamente o que tem ali, tá? Porque é uma compreensão, é uma incompreensão infinita, certo? Nós fazemos parte de uma espécie que está aqui para evoluir, para entender, para aprender, né? Porém, a gente precisa muita força de vontade, muito domínio, muito instinto espiritual também, para entender cada fase. Tem gente que abandona o caminho espiritual pela metade, tem gente que sente preguiça já logo no começo, tem gente que nem se conecta com isso, acha muito chato, é chato ficar falando de energia, é fato ficar falando de evolução, é chato ficar falando de despertar. E cada um escolhe o seu modelo de viver, tá? Aqui a espiritualidade, ela não julga o modelo de viver, mas ela auxilia,
né? A espiritualidade, ela é como a mãe da terra, a mãe da natureza, a mãe dos astros, tá? Tudo aquilo que você sente que você tem não é uma autoridade para obedecer, mas é uma autoridade a se honrar, certo? Sem espiritualidade, né? A gente não poderia viver nem os prazeres, nem o que a gente chama de prazeres terrenos, prazeres da carne, né? Sentir o gosto de uma boa comida, acordar bem, ter saúde, certo? Porque isso tudo depende da espiritualidade passando pelo corpo da matéria. E aqui nós temos uma pessoa aqui. Se essa canalização é através de uma pessoa, e isso está muito forte porque nós temos a rainha de paus, o que acontece? Essa pessoa, ela intermedia, ela é uma intermediária do campo espiritual para o campo terreno. Então, essa pessoa, ela vive manifestando coisas em nome da espiritualidade como uma porta aberta. Essa pessoa é uma porta aberta para a espiritualidade. Então, ela está sempre recebendo, ela está sempre canalizando, ela está sempre trazendo essas informações. E tem gente aqui que se sente perseguido. Mas a questão é que algumas pessoas, elas culpam a própria espiritualidade. Mas aqui não é uma questão de perseguição da espiritualidade. Aqui é alguém que é perseguido pelas próprias escolhas, pela própria consciência, pelo próprio medo que tem, certo? Não tem segurança nas próprias atitudes, então se sente perseguido. E normalmente precisa de alguém para culpar, para julgar, né? E aqui eu vejo que vocês podem estar se sentindo perseguidos por alguém, que aqui aparece claramente como alguém que manifesta forças espirituais. A gente pode estar falando de bruxos, de bruxas, de feiticeiros, de magos e assim por diante. Sacerdotisa. Não tem como a gente falar menos, não tem como a gente nem explicar a extensão do poder, né? Mas não tem como a gente falar menos, não tem como a gente direcionar menos grandeza, não tem como, tá? Porque a gente está falando exatamente de coisas muito poderosas, como a espiritualidade que nos rege, e quando não nos rege, nos cerca, tá? Ó, esse ciclo de perseguição, de sensação de perseguição, ele tá se finalizando, ele tá com os dias contados, ele tem uma finalização. Só que alguém aqui precisa encarar que as demonstrações de honra com a minha espiritualidade após eu estar de pé novamente, elas precisam ser claras. Elas não podem ser omissas, elas não podem ser duvidosas. Elas têm que demonstrar o quanto de valor e o quanto de poder eu carrego quando eu honro a minha espiritualidade, tá? E, ó, enquanto às vezes você tá aí pensando que você foi prejudicado pela espiritualidade, que alguém te perseguiu, que algo veio para te trazer mal, alguém lançou alguma maldição, né? Você tá deixando de ver que você tá sendo prejudicado, lesado, de alguma certa forma, pelas próprias presenças físicas. Então tem gente aqui que não tá nem aí pro tanto de espiritualidade, de poder, de atenção que tira de você. Tem gente aqui que não é teu amigo, tem gente que não tem uma parceria sadia com você, tem gente que não se preocupa com a tua saúde, com os teus direcionamentos. Tem gente até que passa a mão na cabeça de tudo que você faz, né? Em nome de se beneficiar de alguma forma. Certo?
no fim das contas, acaba concordando com cada detalhe, com cada coisinha que faz você perder o sentido, perder a tua guiança real, aquilo que te leva pelos caminhos do teu coração, né? Você acaba sendo prejudicado, subtraído para alimentar pessoas que frequentemente traem a tua confiança, a tua presença, certo? E ó, alguém que vira as costas pro teu coração magoado, não se interessa, e pior ainda, tem pessoas aqui que tentaram, ó, prejudicar, né, alguém de espiritualidade maior, uma alta sacerdotisa. Agora comparem, só pela sensação, comparem essa energia para vocês verem se tem chance, se tem uma oportunidade de que isso aconteça. Primeiro que ela vê tudo, primeiro que ela sabe tudo. Ela não vai revelar nada que não seja de autoridade ou de autorização da espiritualidade, mas também não significa que ela não esteja vendo. Ela está vendo, está acompanhando tudo. Certo? Tentar prejudicar uma alta sacerdotisa é um tiro no pé. Tá? Na sequência, nós temos aqui a carta do mundo. É aonde, se você deixar, se você se permitir finalizar esse ciclo de dor, essa fase de desrespeito com a tua energia, com a falta de atenção própria, né? Você tem mil e uma possibilidades de novos caminhos aqui se abrindo para você. Porém, nós temos a carta do mundo com o 3 de espadas, que significa que se você insistir em algumas atitudes, se você insistir em algumas ações, você vai voltar a repetir o mesmo padrão de dor. A fase finaliza e se reinicia, finaliza e se reinicia. É como se você estivesse vivendo dentro de karmas infinitos, né? É um looping infinito. Não tem final, não tem uma saída. Porque a saída é você, a partir do momento que você está claro, corajoso, forte para entender que a espiritualidade jamais vai te prejudicar. E se ela te mostra alguma realidade que te deixa em desconforto, tá? Mas que ela não te obriga a fazer o que ela quer. Mas ela está te auxiliando a ter uma vida que você merece, mais saudável, mais feliz, que tem muito mais celebração e contemplação do que o controle, a realização da carne, né? Aquilo que te ilude, que te engana, que te priva de ver a realização que o universo tem para você. Certo? Esse ciclo de dor, essa sensação de perseguição, ela tá se finalizando, ela tá sendo selada, ela tá sendo, concretizada. Porém, cuidado para que isso não se repita pelas más companhias, pelas más influências, por pessoas que próximos de você continuam te mantendo dentro de um padrão que se repete dentro de karmas de sofrimento. Tá? Mesmo que você não veja ou que você não queira ver, algumas coisas simplesmente traem a tua energia. A gente não tá falando de traição da carne. Pode acontecer? Pode acontecer. É uma consequência
das escolhas de uma pessoa que tem essa energia, né? Ela pode te roubar tempo, ela pode te roubar vitalidade, ela pode te roubar dinheiro. Nós estamos falando de um 7 de espadas. Tem até alguns detalhes aqui que eu vou me privar de falar, porque algumas pessoas não vão conseguir entender. Certo? Mas uma pessoa com uma espiritualidade que não se permite ver a luz, ela pode levar, ela pode tirar de você muito mais do que você imagina, ou do que você está disposto a ver. Tá certo, Touro? Tá entregue a tua mensagem. Eu te espero na próxima energia. Um beijo muito especial da Fenda. Até lá.